pensamento, lago reinventado, de tantos nados a lados, escrevendo rios, abraço, oceano no seu pós-fácil. O pensamento é uma coisa boa, mas como é que a gente voa? O pensamento. Boa noite! Cheguem para a nossa live! Sejam bem-vindos! Boa noite! Ainda não aparece aqui, Lucas. Derruba paredes de retratos a redes, inventando viagens. Boa noite a todos. Pensamento, escreve memórias, habita histórias, criando imagens. Isso, boa noite. A gente demorou ali um pouquinho. Demorou um pouquinho porque estava problema de conectividade, né? Muita gente conectada aí com muitas lives nesse momento. Então, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a esse programa da AGL, a esse programa que é o De Prosa com a AGL, um programa até informal para falar de literatura, né? Bem descontraído. Essa é a ideia nossa de levar até vocês que nos acompanham, até o gloriense, até o sergipano, até o brasileiro, até o leitor no mundo inteiro, a nossa literatura. Então, muito obrigado por mais uma vez se conectarem conosco, né, plugarem aí na nossa live. E hoje, o programa De Prosa com a GL recebe essa grande figura aqui do meu lado, né, o nosso querido amigo, escritor acadêmico, Kelber Rodrigues. Né? Kelber, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí, os telespectadores, né? É uma honra estar fazendo parte dessa live aqui com o querido Lucas e estar com vocês é sempre muito bom, né? É sempre um prazer imenso estar com vocês, irmãos da GL, amigos de uma forma geral. Eu vejo que tem alguns parentes aí entrando na live, né? É um prazer imenso estar aqui recebendo os parentes e amigos, né? Nesse momento. É a primeira vez que eu participo de uma live, né? Para frisar isso, né? Mas o Lucas falou, não, vai ser um bate-papo, vai ser tranquilo. Então, vamos ver, vamos dar seguimento aí, né? Salete, querida, um cheiro. Então, Kelber disse que é a primeira vez, né? Mas sempre a primeira vez a gente fica com um friozinho. Eu lembro das minhas primeiras vezes, né? Em programas ao vivo, assim. Eu também tinha até um receio, né? Porque falar ao vivo para as pessoas parece que é até muito mais fácil. Mas quando a gente vai aí para as redes sociais, a gente fica com um friozinho na barriga. Mas nós estamos vivendo um momento que é necessário, né? Então eu queria saudar a todos os amigos que estão entrando, os familiares, os acadêmicos das outras academias. Mandar um forte abraço a Salete, né, que entrou aí. Muito obrigado ao André Luiz, que vai estar conosco. Já está agendado aí o programa. Muito bem. Então, queria, Kelber, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, queria parabenizar a Academia de Letras de Aracaju, a ALA, né, pela conferência hoje com o professor Carlos Sequim, né, que é da Academia Brasileira de Letras, falando aí sobre os poemas de Carlos Drummond de Andrade. Cara, uma conferência muito boa. Então eu queria parabenizar em nome de nós da Academia Gloriense de Letras. Queria parabenizar ao presidente Francisco de Emerson e a todos que compõem a Academia de Letras de Aracaju pela grande conferência aí com
esse grande nome do cenário litero-cultural brasileiro, certo? Mas vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar com o Kelber, né? É uma satisfação recebê-lo na minha sala, receber aqui você na minha casa. É assim, né? Muito obrigado. É uma coisa bem íntima. A gente traz vocês aqui para a nossa sala para esse bate-papo. Então vamos lá, Kelber. Com certeza. Eu queria que você começasse a falar quando é que surgiu o escritor Kelber Rodrigues, né? Quando é que surgiu essa pessoa que brinca com as palavras, mas de uma forma muito intensa? Então, Lucas, o primeiro texto que eu escrevi foi em Amparo de São Francisco, às margens do Rio São Francisco, né? Em uma casinha humilde, mas muito aconchegante, que é dos meus tios, Padre Luiz e Padre Antônio, que você tanto conhece, né? E estando lá eu escrevi um poema chamado O Sol Nasce e a Esperança Continua. Foi o primeiro poema, eu escrevi esse poema aliás, no ano de 2002, 2003 mais ou menos. Eu não tenho bem a data porque nessa época eu não me preocupei em colocar a data do poema, mas eu sei que foi nesse período, porque foi justamente no período que eu tinha sido aprovado no vestibular para a faculdade de letras e tal, e aí eu lembro que foi mais ou menos nesse período, de 2002, 2003. Né? Você tinha quantos anos na época? Na época, 2002, caramba, você vai me dar, né? Coloquei agora, Então, aí eu tinha 28 anos, acredito. Tudo bem. Olha, mas aí é um relato interessante. Sabe por que eu perguntei a idade, Kelber? Porque às vezes a gente acha que o escritor ele surge já lá no berço, né? E que o poeta ele é construído ali desde da primeira amamentação. E muitos dos escritores atuais, eles surgem já numa idade avançada. E você não, você surgiu na juventude, né? No florescer aí da juventude. Porque 28 anos, né? A idade que eu tô agora, né? A minha idade atual, 28 anos. Sim, e aí, do lado, né? Do outro a gente esquece, né? Isso. Então, com 28 anos, vendo a esperança ali à sua frente, né? Entrando na faculdade, você lança um poema, né? Cria um poema falando sobre o sol como inspiração e sobre a esperança, né? Isso. Você, naquele momento, você se imaginava seguir carreira de escritor? Não, Lucas, não. Na verdade, eu sempre gostei de poesia, né? Mas eu nunca imaginei que iria enveredar nesse caminho, né? Eu pensava em escrever versos, mas algo para poder ficar engavetado, né? Como diz a história. E, na verdade, foram surgindo as oportunidades em 2011, olha, de 2011 eu fui convidado para poder participar da primeira antologia que foi lá na Argentina, né, na cidade, na capital da província das Missões, que é Pousadas, e aí eu participei da primeira antologia, quer dizer, de 2002 que eu escrevi o primeiro texto, em 2011 eu fui convidado para poder participar dessa antologia, e aí eu viajei lá para a Argentina, fui ministrar um curso que durou uma semana sobre literatura brasileira, que eu fui até agraciado com um certificado aqui, vocês vão ver um pouquinho em atraso aí, porque o Instagram ele demora um pouquinho, mas eu recebi um certificado de participação e tal, e publiquei o primeiro poema, né, na revista chamada
essa antologia, ela celebrava o dia do... como é que se diz? O dia do idioma lá na Argentina. Né? E aí eu fui participar dessa antologia, ministrando um curso na universidade, no Instituto Superior lá na Argentina, e publiquei o primeiro poema. Né? Esse poema ele foi traduzido para o castelhano e foi publicado nessa revista aqui, que eu estou mostrando aqui, vai aparecer daqui a pouquinho aí para vocês. Né? Então, foi publicado, foi a primeira antologia, né, que eu participei. E de aí por diante vieram outras oportunidades. Né? E aí foi quando eu já tinha tido contato com vocês aí de Glória em 2005, que eu fui lecionar no Colégio Estadual Manuel Messias Feitosa. Na ocasião eu conheci você, Lucas, na Casa Paroquial, né? Conheci o professor Jorge Henrique, uma pessoa que eu tenho muito apreço, a professora Maria do Carmo, e aí foi traçando um laço de amizade, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de fundarmos, juntamente com o professor Vasco, a ALAS. A ALAS, que é a Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano. E nós, como membros efetivos, tivemos essa oportunidade de estar presente nessa fundação. Né? E aí foi a segunda oportunidade de publicar um texto. E aí por diante começou, né? Várias antologias e logo em breve a minha obra, que já está no fogo, né? Já está cozinhando, daqui a pouquinho. Calma, rapaz. Ele disse que não tinha costume de live, mas vocês já perceberam que ele soltou, né? Então veja só, começou a falar, homem, ninguém segura não. Então, deixa eu só fazer recapitular o que você falou, né? Então, o escritor surge ali no início da faculdade, né? As portas ali da faculdade, quando você é aprovado no vestibular de letras. Depois você tem a oportunidade de ir fazer uma publicação já internacional. O cara começa, a gente começa publicando, né, nas antologias assim, municipais. Kelber já começou internacional, né? Olha como o cara, né, já pensou grande. Então o Kelber já vai lá e publica em uma antologia internacional. Naquela época, né, era muito difícil publicação. Era algo até... Né, a gente não tinha um movimento acadêmico aqui no estado de Sergipe. A literatura não era algo muito difundido, né? Não era algo que a gente tinha muito contato, né? Era algo difícil de acesso. A gente só tinha a possibilidade das bibliotecas, porque nessa época a internet, né? Esse meio que nós estamos usando agora, que nos aproxima, que nos facilita, né, a pesquisa, o contato, o compartilhamento de textos, então não existia. Então a gente precisava ir para as bibliotecas. Quais foram os escritores que foram suas inspirações no início? Quais eram os nomes que você mais lia, né? Que você disse que gostava muito de poesia, mesmo antes de fazer o seu primeiro texto. Então quais eram os autores? Sim. Lucas, eu sempre gostei muito na literatura, né, como professor de literatura. Eu sempre, antes de entrar na faculdade, eu sempre me afeiçoei muito à segunda geração romântica, né, o romantismo. E um autor que eu conheci todas as obras dele, que me fascina até hoje, é Álvares de Azevedo. Você conhece meus textos e você já deu para perceber que eu tenho esse lado, né, meio de Azevedo, né?
Então, esse foi um poeta que eu sempre gostei, que eu admiro muito, e sempre está presente na minha trajetória. Mas eu gostava muito de ler também Cecília Meirelles, né? Eu tenho aqui toda a coletânea de Cecília Meirelles, que eu adoro Cecília Meirelles, né? Então, de fato, a minha inspiração mesmo foi dentro do romantismo. Do romantismo. Do período romântico, né? Principalmente Álvares de Azevedo, né? Eu gosto muito das poesias de Castro Alves. O romantismo em si, para mim, é muito, muito interessante. Eu gosto muito dessa fase e foi fonte de inspiração. Não é à toa que o meu patrono, o Prado Sampaio, na Academia Gloriense de Letras, ele também tinha uns traços que traziam marcas do romantismo. E por isso eu busquei, como um escritor sergipano, eu busquei ele para poder ser o meu patrono, o patrono da cadeira que eu ocupo, a cadeira 18. Né? Muito bem. Eu vou pedir licença a você, Kelber, para ler o seu primeiro texto. Para ler o seu primeiro texto. Vamos lá? Então, eu vou fazer essa... Antes eu só quero agradecer aqui a presença de um amigo aqui, Álvaro, que é escritor uruguaio, né? Uma pessoa muito gente boa, está aqui presente na nossa live. Obrigado, Álvaro. De Montevidéu, né? Está aqui presente. Nós íamos a Montevidéu esse ano, Álvaro. Mas ainda está no nosso... Tá na nossa programação, está no nosso roteiro. Quem sabe próximo ano nós iremos lhe visitar aí em Montevidéu. Todos os anos, né, uma comitiva da Academia Gloriense de Letras se organiza para ir conhecer uma nova cultura, um novo país, para também trazer, né, novos anseios para a nossa literatura aqui. Então a gente já foi em comitiva para Cabo Verde, já foi em comitiva para Cuba, Kelber já foi para França também em uma comitiva ali com a nossa querida Cris Ramalho, né? E aí agora a gente estava programado para ir para Montevidéu e próximo ano, quem sabe, né, será possível estarmos aí. Um forte abraço, obrigado por participar da live. Então eu vou ter essa ousadia de declamar o texto, né, o primeiro texto que foi escrito ali na casinha simples, na beira do Rio São Francisco. Queria mandar um forte abraço ao querido Padre Antônio, Padre Luiz. Padre Antônio, que é um grande escritor também, membro da Academia Literária do Amplo Sertão. Então, o sol nasce e a esperança continua. Ah, que belo nascer! Vendo os rios aparecer, bem perto de um horizonte. Acenda a chama no nosso Nilo e faz brilhar o velho Chico, que agoniza suas águas, pedindo ajuda e abrigo. Há pouco, o rio estufava de peixes, e as águas límpidas asseguravam saúde. Hoje, o rio entupido de lixo transborda doenças e prevê os perigos. Em sua margem vivem amigos, que sofrem com o descaso de ser. O Chico, gritando socorro e apontando o perigo. Ah, como é triste o crepúsculo! Nas montanhas o sol se esconde, o condor canta liberdade, e o velho Chico agoniza suas águas. Oh, que honra, Lucas! Você... Caramba! Minha primeira poesia. E olha que a sua primeira poesia é uma poesia que traz uma crítica social muito forte, né? Que é a defesa do Rio São Francisco, em um período ali muito difícil realmente, né? Que já se falava de transposição, mas o Rio precisava ser primeiro revitalizado, a gente lutava pela revitalização naquele período. Eu lembro que em 2005 eu compus uma comitiva que desceu o Rio São Francisco de Canidé a Apropriar, que foi a Romaria das Águas,
para conscientizar realmente o povo ribeirinho. E aí, lendo agora o seu poema, me vem justamente essa crítica que está aí tão explícita, né? E aí, ressaltando a preocupação dos moradores, os amigos que estão ali à beira do rio, ressaltando o quão era produtivo o Rio São Francisco, e agora, no lugar de pescar peixe, se pescava o lixo, né? Então, forte, viu? Eu acho que a poesia, é por isso que eu gosto muito também de poesia. A poesia, ela nos dá essa liberdade de criticar, de invadir vários espaços e mostrar para a sociedade, numa linguagem figurativa, as mazelas, né, que assolam a sociedade. Cara, mas vamos lá, vamos continuar a sua trajetória. Então, ô Lucas, pode falar. E se você perceber, você que conhece todos os meus textos, que você leu, está fazendo a diagramação do meu material, né? Então você, mais do que ninguém, conhece meu material. Se você for perceber o primeiro texto e o último texto, um texto que eu enviei recentemente para poder participar da antologia aí do Egel, né? Você vê uma diferença muito grande na escrita, né? Que a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, né? A nossa escrita vai modificando um pouquinho, claro. Mas sempre as características permanecem, né? Que é a identidade do escritor. E uma coisa, sabe, Kelber? Por exemplo, no meu primeiro livro, eu coloquei os textos da minha adolescência, né? Que eu comecei a escrever na adolescência. E aí, às vezes, eu olhava, meu Deus do céu, como é que eu escrevi isso aqui? E depois eu lembrava, não, aqui é a marca, né, de um Lucas adolescente. E aí, o interessante de nós escritores é poder também acompanhar a nossa evolução na escrita. Porque na medida que nós vamos nos desafiando, né, em arrumar as palavras, né, que estão na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nós vamos também tendo contato com outros textos, com outras pessoas, né? Eu acho que o âmbito acadêmico nos ajudou também nessa formação, né, no crescimento com as palavras. E é muito, eu gosto muito dessa trajetória, até porque o escritor, ele vai se formando ao longo dos anos. Sem dúvida, o Kelber que escreve hoje, ele vai ser totalmente diferente do Kelber daqui a 20 anos, né? Vai ser uma escrita totalmente diferente, que é como você disse, né? O seu primeiro texto, né, ele pode ter a mesma temática, porque, né, o mesmo viés de pensamento, mas a forma de reproduzir é outra, né? A de hoje é outra, porque a gente sempre tem um pouquinho esse foco, né? O escritor, ele também tem as fases, como as escolas literárias, nós também temos as nossas fases. Tem períodos que nós estamos mais românticos, outros períodos estamos mais melancólicos, outros estamos mais críticos. Por exemplo, Kelber, né? Ele, há mais ou menos uns 2, 3 meses, ele enveredou no fotopoema, né? Que não é um gênero fácil, porque você tem que captar da imagem a poesia, né? Porque poesia, ela não está só no texto. Poesia, a gente pode ter poesia em todos os ambientes que nós estamos. E aí, em uma imagem, você captar a poesia e você transcrever a poesia que está naquela imagem não é fácil. E Kelber, ele se desafiou, né, nessa possibilidade. E aí começou a nos presentear com os fotopoemas. Como foi, Kelber, essa sua transição para o fotopoema?
Então, Lucas, em meio a essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, né, e aprendendo muito com isso, né, então aí eu fiquei inquieto, disse, caramba, eu tenho que procurar alguma coisa para produzir. E aí eu me propus a construir 50 fotopoemas referente a fotos de paisagens que eu tinha no meu arquivo. Eu tenho muito mais, eu descobri muito mais paisagens que agora eu posso continuar, né? Eu pensei que tinha acabado as imagens, mas não, eu descobri muito mais. E aí a proposta foi escrever 50 fotopoemas, e eu consegui, em um pouco mais de 30 dias, eu consegui escrever esses fotopoemas, né? E foi interessante porque eu comecei a perceber que a gente vê poesia nas paisagens onde a gente anda, a gente começa a visualizar isso. Mas só que eu nunca tinha me parado para pensar que naquelas fotografias que eu tinha tirado, que estavam nos meus arquivos, existia poesia como a gente vê no dia a dia, né? E aí eu comecei a escrever. Foi uma proposta que meio que um desafio que eu coloquei para mim, e eu consegui cumprir com esses 50 fotopoemas, né? E assim, pelo que muitas pessoas viram que eu publicava sempre no Instagram, né? As pessoas comentavam no Instagram, então foi um termômetro para mim. Eu vi que estava no caminho certo. É bem interessante. E como você falou, é difícil a gente equilibrar a imagem com a poesia, né? E um detalhe que eu procurava escrever a poesia dentro das fotos que eu mesmo tirava, né? Na verdade, Kelber? Juntar. Oi? É porque travou um pouquinho, rapidinho, mas voltou já. Certo. Então, como eu estava falando, eu consegui unir essas duas artes, a fotografia e a poesia, né, em uma única visão. Até porque as fotografias dos fotopoemas, todas as fotografias são minhas, né? Eu comecei a trabalhar dentro dessa perspectiva de pegar uma foto minha e transformar em poesia, né? Uhum. Então, e ficou maravilhoso, né? Eu, inclusive, briguei com o Kelber, porque o Instagram de Kelber, ele é privado, né? E aí eu disse, rapaz, libere esse Instagram para que a gente possa compartilhar suas fotos. Porque tirar o print não é a mesma coisa de você chegar lá e compartilhar diretamente do autor e as pessoas poderem seguir o autor, né? Até porque uma das formas, e aí eu quero convidar você que está acompanhando a live, uma das formas de você colaborar com o escritor é você compartilhar o texto do escritor. É você fazer com que o escritor seja conhecido. Salete colocou aí, sabe o que? Ela disse assim, olha, boa noite, povo amado. Hoje estamos distantes, tomara voltar o tempo do jeito que era antes. Pois é, Salete. Aquele tempo que eu estaria aqui do meu lado, né, no meu sofá, e não assim na televisão. Mas enquanto não volta esse tempo, vamos usar essas redes sociais para levar a literatura, levar conhecimento e defender, né, a produção do livro, né? Eu acho que é uma coisa que eu venho desde a semana passada falando um pouquinho isso, né, de que livro não é coisa de rico não, viu? Livro não é coisa de elite, livro é coisa de todo mundo. Livro deve ser para todas as pessoas, porque o livro, abrir um livro é abrir novas portas, é abrir-se para o novo, né? E nós, enquanto Academia Gloriense de Letras, temos vários relatos, né? E várias comprovações de que o livro é transformador, de que a literatura é transformadora. Então nos ajude a compartilhar, nos ajude a defender
o livro, certo? Kelber. Ô, Lucas, eu quero mandar aqui um abraço aqui a duas alunas que estão aqui presentes, Ana Beatriz e Cris, né? Um abraço para elas, de lá de Pão de Açúcar, Alagoas. Né? Tem um comentário interessante aqui do Danilo Pereira. Danilo, um abraço para você. Ele diz o seguinte: ao meu ver, muitas vezes o poeta apropria-se com sutileza por meio da poesia para mostrar fatos ocorridos na sociedade e que são camufladas na correria do dia a dia. Muito legal esse seu comentário. Realmente, muitas vezes a gente tem uma situação e não percebe, né? Não percebe a poesia presente naquele momento, né? Muito bom, gostei da e é justamente isso, né? Na história, em momentos que existia muita privação do pensamento, né? A palavra me fugiu agora, quando você não tinha liberdade, né, para se expressar, quando se tinha como é o nome? Que fugiu agora. Que se proíbe falar sobre alguma coisa. Censura. Quando você era censurado, né? Em períodos que o Brasil viveu, o Brasil e outros países também viveram a censura, era através das metáforas poéticas que a crítica existia, né? E aí, nós que fizemos letras em análise do discurso, quando nos eram desvendados muitas coisas da literatura, a gente ficava assim, de boca aberta, né, Kelber? A gente acabava não acreditando. De muitos textos que foram criados justamente com esse viés de uma crítica social, né, muito forte, mas que não poderia ser tão aberta, né, por conta da censura. Isso acontece também muito na musicalidade, né? Que a música não deixa de parar. Eu vou pedir licença mais uma vez, né? Kelber participou também de várias antologias, certo? Ele já falou, né, que está aí para lançar, era para ter lançado no aniversário dele esse ano o primeiro livro dele, solo, que é Paradoxos, que seria lá na Flig, mas não foi possível, né? Mas assim que passar esse período de tormenta, sem dúvida nós teremos, além do lançamento do livro, uma exposição de fotopoemas, né, Kelber? Já ampliou aí esse evento. Queria eu aproveitar que a Academia de Aracaju entrou e mais uma vez, né, a gente parabenizou no início, vou parabenizar de novo pela conferência de hoje. Muito obrigado, Academia de Aracaju, por nos proporcionar momentos como esse, pelas grandes lives que vocês têm feito, com grandes nomes, com grandes temáticas. Eu acho que isso é importante. A gente precisa usar esses espaços para levar a cultura, para levar a literatura como resistência, certo? Quero parabenizar também a Academia Sergipana de Cordel, na pessoa de Salete, que tem feito também aí um trabalho fantástico aos domingos, né, com Vozes do Cordel, né, e nessa defesa muito grande da nossa literatura raiz, a literatura do cordel. E eu vou ler aqui um texto que está na segunda antologia do segundo encontro canidense de escritores e convidados. Queria mandar um forte abraço a Tinho Santana, ele que realizou o primeiro encontro canidense de escritores e que foi aí impulsionador do encontro gloriense de escritores, né? Então, Pascoal começou com o encontro sergipano, Tinho começou com o encontro municipal lá em Canidé, e aí foi que deu margem ao nosso encontro aqui em Nossa Senhora da Glória. Então, forte abraço também a Tinho Santana, que os primeiros encontros canidenses nós estávamos lá, né, Kelber? E que eventos maravilhosos. E aí, na antologia do segundo encontro de Canidé, tem um texto chamado Degradação. Esse já é um texto mais denso, já não é mais ali o texto do jovem escritor Kelber Rodrigues aos 28 anos, mas já é um texto mais maduro, né, Kelber? Exatamente. Já é um texto... Lucas, eu quero agradecer
agradecer aqui a participação da professora Cássia Cristina, professora do Departamento de Geografia da UFES, minha prima, ela está aqui acompanhando aqui a nossa live. A Cássia, muito obrigada pela sua participação, abraço. Tem outros alunos aí, André, enfim, depois eu vou agradecendo cada um. Muito bem. Então, degradação. Vivo em meio a um paradoxo. Não vejo mais simetria em mim. Pareço-me uma meseta de angústia. Sinto-me remoto, longínquo. Penso e nada sei. Estou em profunda dispneia. Meus pulmões exalam desgaste. Meu corpo anda lento e fatigado. Não sigo mais o cânone de vida. O pulsar da vida. Vida. Estado de incessante atividade funcional. Peculiar à matéria orgânica. Estremece o meu ser. Dilacera minha personalidade, tornando-me vil, em constante degradação. Então, Lucas, esse poema, Degradação, seria, no caso, o título do meu poema, né, Degradação, seria o título do livro. É isso? Depois, aí, conversando com você me sugeriu a ideia de trabalhar a questão dos paradoxos, né? Isso. E eu achei bem mais interessante porque o paradoxo vai mais além, né? Da degradação. Eu quero fazer só um comentário em relação a esse texto, se você me permitir. Que eu acho muito bonito. Sim, claro. Quando o seu eu lírico, ele se desnuda, né, aqui nesse texto, né, quando justamente ele diz: não vejo mais simetria em mim. Então é quando você percebe que o eu lírico, ele está ali pronto a se reconstruir, né? É uma degradação, mas também com uma possibilidade de reconstrução. Isso. Né? Muito forte já, né? Muito forte. E aí quando você diz assim: meus pulmões exalam desgaste, né? Será que esse eu lírico, ele reflete o eu Kelber ou um eu social? Então, aí eu trago um pouquinho daquele pensamento que eu falei, né? O pensamento romântico lá do romantismo do século XIX, né? Aquele momento de reflexão da autointrospecção, né? Então eu trago um pouquinho disso aí. Claro que a gente geralmente escreve algo que traz a personificação do eu lírico, né? Mas que muitas vezes esse eu lírico anda um pouquinho distante do poeta, de quem escreveu, né? No caso, quando eu escrevi esse poema, a inspiração veio dentro do pensamento romântico lá do século XIX, aquele pensamento das idealizações, o pensamento e tal, entende? Uhum. E você... E aí vem a questão do sentimento profundo, né? Uhum. Você tem algum texto que seja assim o seu, vamos dizer, aquele que melhor lhe define? Lucas, eu tenho um texto que eu escrevi, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, para mim que foi na antologia de Monte Alegre. Foi na antologia de 2017, que o texto Saudade de Você. Entende? Que eu fiz em homenagem ao meu pai, que em 2013 nos deixou vítima de um câncer de pulmão, né? E aí eu escrevi, tem alguns outros textos que eu escrevo
trazendo essa lembrança, mas esse daqui é o que eu mais, assim, tenho um apreço. Você tá com ele aí? Estou sim, aqui. Pode... Eu vou ler para vocês. O título do poema é Saudades de Você. Aí eu começo assim: ai de mim que não te encontre mais, ai de mim que não te toco mais, ai de mim que não te o tenho mais. Sinto a ausência constante da tua voz, constantemente sinto tua falta entre nós. Sei que caminhas em lúcidos caminhos. Tua biografia não ficou para trás. És artéria viva lançada no silêncio e que sobrevive dentro de nós. Hoje te faço um pedido singular. Aceito respostas dúbias. Entenderei todo o sentido. Te suplico, não nos deixe em paz. Esteja sempre ao nosso lado. Não fique somente nas heranças e nas memórias. Quero tua presença no invisível do meu dia a dia. Quero sentir teu afago, mesmo que inaudível. Te ver brilhar em cada estrela a aparecer. Teu sorriso tornará nossos dias mais fáceis. Nos ajudará com cantigas de amor a seguir sem te ver. Muito bem. Então, esse texto, para mim, é um dos textos mais fortes que eu tenho um carinho imenso por ele, justamente porque traz essa questão da saudade, né? A saudade de uma pessoa que fez parte da nossa vida, né? E que não está mais presente do lado de nós como fisicamente, mas espiritualmente sim, sabe, né? Muito bem. Essa possibilidade de usar as palavras para tirar o que está engasgado, né? Às vezes a lágrima, o choro, a lágrima que não desce, o choro que não chega, a gente ocupa as palavras, né? A gente joga nos textos um pouquinho essa angústia. Isso é profundo. Exatamente. Kelber, só voltando um pouquinho na sua história, quando você passou um período aqui lecionando no Manuel Messias Feitosa, né? O que mais lhe marcou em Glória? Uma pergunta que não tem muito a ver com poesia, mas né, o que foi que mais lhe marcou em Glória? Lucas, eu sou muito suspeito para falar sobre Glória, porque assim, desde o primeiro momento que eu cheguei em Glória, o meu primeiro contato com Glória não foi quando eu fui lecionar no Colégio Manuel Messias Feitosa. Foi em uma ida à casa do padre Leão Gregório, quando meu irmão era seminarista redentorista, e ele ia para o seminário lá na Paraíba. E aí nós viajamos com ele e fomos até Glória. Eu lembro até que foi eu e meu pai, e aí nós fomos visitar lá o padre Leão Gregório. Você conhece, sabe que a minha família tem uma ligação muito forte com os padres, até porque na nossa família tem 2 padres. Então a gente conhecia o padre Leão Gregório, né? E aí o meu primeiro contato com Glória foi esse, e de uma certa forma eu senti aquele prazer em conhecer. Eu acho que eu tinha 22 anos mais ou menos, né? Era jovem. E a partir daí eu comecei a visualizar Glória como sendo uma cidade assim promissora, né? Que eu, quem sabe, futuramente poderia passar por lá, né? Trabalhar. E foi o que aconteceu. Em 2005 eu fui lecionar no Manuel Messias Feitosa, né? Com um contrato do Estado. E desde então eu fui conhecendo as pessoas mais a fundo, e eu fui percebendo o quanto as pessoas de Glória são amigueiras, tem aquele lado de fazer amizade, de estar perto de você, de lhe apoiar, de lhe ajudar no que for preciso. Quando eu cheguei em Glória para trabalhar,
eu fui passei 3 meses, você lembra, eu passei 3 meses na casa do Padre Márcio, lá na casa paroquial. Era Padre Márcio e Padre João, né, que Deus o tenha. Uma santa figura, né, o Padre João. Eu me divertia muito com ele. E logo de início mesmo, na minha chegada eu já fui muito bem recepcionado, por você principalmente, que Padre Márcio eu já conhecia, mas você eu não conhecia, né? E você foi aquela alegria toda, né? Aquela amizade inicial que gerou muitos frutos, né? Os frutos estão aqui do meu lado, essas antologias, os nossos trabalhos, as nossas discussões, né? Tudo isso. Então, para mim, Glória, eu tenho Glória, eu não sou filho de Glória, minha família é de Itabi, eu nasci e fui criado aqui em Aracaju, mas eu me sinto um gloriense. Né? Eu tenho orgulho de dizer, eu sou da Academia Gloriense de Letras, eu tenho orgulho de dizer, eu vou a Nossa Senhora da Glória, eu vou participar de uma reunião lá da Academia. Por quê? Porque a cidade em si, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas fazem com que a gente se sinta bem. Né? É um prazer imenso estar com vocês. É um prazer nosso em tê-lo, rapaz. Né? Porque você, desde o momento que você veio para a Glória, né, para Manuel Messias, você estava ali sendo inserido em uma das nossas principais escolas, que é o Manuel Messias, mas também sendo acolhido por quem passa por Glória, né, acaba sendo adotado por essa cidade. Eu perguntei o que você achava de Glória, porque é muito importante pra gente saber desse carinho que você... Eu já sabia disso, eu já tinha feito esse relato, mas é importante para quem está assistindo a gente, saiba a sua ligação com Nossa Senhora da Glória, né? Saiba também dessa sua identificação com o nosso município e essa sua paixão e defesa pela literatura gloriense. Isso é muito importante, né? E não só a Glória, né? Mas você acabou também abraçando o sertão inteiro. Você leu aí o texto em homenagem ao seu pai, que rendeu grandes elogios aí de Leonira Batista, Lise Batista, que estão aí conectadas. Marcelo Moura também, que disse que recordou o pai dele. E eu estou aqui com a segunda antologia do Encontro Monte Alegrense, de escritores, né? Que também tem texto seu. Você já fez a conta, parou para ver aí quantas antologias você já participou? Sim, eu tenho aqui em mãos, eu vou até contar aqui, viu? Me desculpe. 13 antologias. Rapaz, eu acho que você está esquecendo alguma aí, viu? Não, eu acredito que está faltando, eu acredito que esteja na escola. Como eu percebi que está faltando algumas aqui. Está faltando. Porque veja só... Como eu trabalho com os textos com os alunos, e aí eu tenho certeza que eu deixei algumas por lá. Isso. Mas você deve ter alguma a mais por aí. Com certeza. Então, o interessante das antologias é essa possibilidade, né, de nos preparar para os nossos livros solos. Né? A gente lança os nossos textos, ouve as críticas, né? Porque quando o escritor ele decide publicar o texto, decide tirar da gaveta e colocar para você, leitor, poder também ver o nosso lado poético, com essa possibilidade de ouvir as críticas construtivas ou não e poder melhorando a cada dia, né? E a antologia nos proporciona isso, porque as antologias são livros que reúnem textos de vários escritores. Então, eu tenho meu texto publicado, as pessoas que são minhas amigas vão ler, mas vão ler também dos outros que estão ali na antologia. Como eu também vou conhecer novos escritores. Então essa possibilidade é muito grande. Então eu estou aqui com a de Monte Alegre e tem o texto Meus Pensamentos. Então, foi esse que eu... Entendi. Pode falar. Foi esse o quê?
Não, pode, é porque eu pensei alto aqui, pode falar. Então, o texto Meus Pensamentos, que ele está na primeira antologia. Você leu da segunda antologia, né? Sim, é na primeira. Isso. Eu estava falando aqui, eu que me atrapalhei aqui. Sinto a palidez em meus pensamentos. Sufoco-me em não poder entendê-los. Tento conduzi-los, não consigo. Procuro ser sensato, exato, preciso. Percebo uma imensa fragilidade. Anestesiado estão meus pensamentos, que não sentem a dor da alegria do meu contentamento. Busco respostas. Aprecio a brisa noturna. Sinto meus pensamentos divagarem. Procuro meu divã. Sinto-me sufocado. Clamo a elfos um pouco de ar. Tento erguer a cabeça, enxergo uma luz no final do túnel. Sigo em frente. Tento ir ao encontro da luz. Sei que lá encontrarei as respostas para meus pensamentos dúbios. Acelero os passos. Começo a perceber o quão belo és, meu pensamento. Perfeito. Cara, esse texto, ele tem um ritmo tão gostoso, né? Porque ele tem uma narrativa que você vai... que o leitor ele vai caminhando junto com o eu lírico, né? Em busca justamente dessa... desse decifrar dos pensamentos, ou dessa identificação com os pensamentos. E aí quando você diz aqui, procuro o meu divã, rapaz, isso aqui dá tanto pano pra manga, dá tanta possibilidade de exploração semântica, né? Porque nós escritores utilizamos justamente, é o que a gente já falou agora há pouco, nós utilizamos as palavras, a escrita, como se fosse ali a nossa terapia, né? Então, o buscar o divã é você se colocar ali disposto a fazer terapia, né? A parar para refletir sobre o seu momento. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que sinto-me sufocado, clamo a elfos um pouco de ar. E justamente os psicólogos que me perdoem fazer esse paralelo, né? Vocês são melhores para falar sobre isso, mas quando alguém busca terapia é justamente porque está sufocado, porque tem algo que precisa desabafar, precisa que alguém, não necessariamente dê conselho, mas que alguém possa parar para lhe ouvir, né? E aí nós escritores acabamos tendo esse refúgio na escrita. Então é um texto belíssimo. E o ritmo dele, né? Essa coisa do até o seu desfecho final. É um poema, mas é uma narrativa também. É bem gostoso. É verdade. Muito obrigado, né? Obrigado aí pelo comentário, pela belíssima leitura, né, do texto. Ficou até mais bonito do que o que eu imaginava depois da sua declamação, né? Que nada. Então, vamos lá. A gente ainda tem, Kelber, 10 minutinhos não, 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Então, antes eu queria agradecer aqui a participação de Carlos Alexandre, aqui, um irmão nosso aí, nosso querido confrade que sempre está junto conosco, Marcelo, Leosmar, que passou aqui o nome dele, mas não deu tempo de falar, porque vai passando aqui na telinha do Instagram e você às vezes falando uma coisa ou outra aí passa despercebido, mas Leosmar também está presente, né? Obrigado. Todos os confrades, Gláucia, Pamela, também presente aí, que foi alvo da entrevista da semana passada, né? Muito obrigado aí. André, né? André também presente aí. Isso.
Então, o bom da live é que vai ficar gravada e as pessoas vão poder assistir. Quem não pode, por alguma razão ou outra, assistir ao vivo, né, vai poder assistir depois. E aí, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, das 20 às 21, nós vamos estar aqui com um bate-papo com um escritor gloriense, né? Um escritor que está aí construindo a história literária do município de Nossa Senhora da Glória. Então, Kelber, tem aqui, eu tô aqui também com a seleta do 3º encontro sergipano de escritores, organizado por Domingos Pascoal, né? E que tem um texto seu que é O Futuro Distante. Certo. Vamos lá de poesia, né? Vamos lá. Me vejo com ânsia de ti. Meus desejos se cruzam aos teus. Sinto-me saltar em direção ao nada. Sigo, caudoloso, como o rio que deságua no mar. Meus desejos que ferem pontiagudos. Meu peito distraído, abstraído, desatento, sente uma límpida paixão precedida do teu ser, que busca me esquecer. Sinto-me apartar de ti. Vejo-me indomado, despedaçado. Desço sonâmbulo pelas ruas desabitadas. Vejo-me desgarrado, sem rumo, sem nada. Enxergo um futuro distante, ofuscado, na luz da mediocridade. Entendo que o meu já passou, tudo desmorona. Tento seguir, por mais difícil que seja, seguir sem você. Uau! Rapaz! Quem é... Não, eu já ia fazer uma pergunta absurda, velho. Eu ia perguntar quem foi a fonte de inspiração, né? Aí desse amor não correspondido. Mas aí seria cruel demais. Eu acho que o eu lírico estava apaixonado, né? Você se considera... Você, né? Se considera uma pessoa romântica, Kelber? Diante dos textos que você leu, que você declamou, que você conhece, dá para perceber um pouquinho dessa veia romântica, né? Eu acredito que eu tenho essa veia romântica, né? Eu acredito que sou, né? Mesmo, né? Muito bem. Então... Domingos Pascoal entrou aí. Muito obrigado, Domingos, pela presença. Obrigado, Domingos. Então, Kelber, suas considerações finais para o nosso bate-papo. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Minha prima Cássia aqui. Muito obrigado, Cássia. Um abraço. Então, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a participação de todos aqui nessa live. Dizer que eu gosto muito de Nossa Senhora da Glória. Eu tenho um carinho imenso por Glória, pelas pessoas de Nossa Senhora da Glória. Eu sou suspeito de falar, Lucas sabe disso, o carinho que eu tenho por essa cidade, né? E agradecer, né, a GL mais uma vez pela oportunidade, a Lucas como presidente da nossa academia, né, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo com essas lives aí, oportunidade para poder a gente se mostrar, falar, né, mostrar a nossa cara, mostrar os nossos textos, né. Então, eu me sinto gratificado, muito obrigado mais uma vez, né. É a primeira vez que eu participo de uma live assim, então com certeza meu sobrinho aí, Pietro, também, muito obrigado, Pietro. Minha cunhada Aparecida, seja bem-vinda, já está terminando, mas seja bem-vinda. Então, agradecer, só gratidão, e tudo isso vai passar, logo vai ter a oportunidade de estar juntos mais uma vez, né? Todos nós. Muito bem. Obrigado, Kelber. Obrigado a todos que acompanharam esse bate-papo.
Se você que está chegando agora na live não assistiu desde o início e queira, né, ver o nosso diálogo literário dessa quarta-feira, é só seguir lá no Instagram, né, que nós vamos postar a gravação, né, da live e compartilhar, né, com os amigos, nos ajudar a difundir a literatura. Então, obrigado mesmo, Kelber. Esse programa de Prosa com a GL é um programa que tem como objetivo levar para você que está em casa um pouquinho dos nossos escritores. Então, toda quarta-feira, das 20 às 21, nós já temos aqui o nosso compromisso com o de Prosa com a GL.